Em casos onde existe um distúrbio psicológico, existe redução da pena? Se for considerado como um semi-imputável, existe a possibilidade de redução. Não acredito que seja o caso da Gisele. Não acredito que ela seja semi-imputável, muito menos que ela seja tida como inimputável. Ela me parece bastante lúcida. Eu acredito que ela vai sim ser denunciada e condenada pelo homicídio, e eu aposto num quádruplamente qualificado. Entendi. Para a gente contextualizar melhor tudo isso, eu queria pedir um mapa aqui para a produção, para a gente mostrar onde as coisas de fato aconteceram. Aqui a gente tem o mapa do Brasil. Vamos para o Rio Grande do Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, para a cidade de Porto Alegre. A gente vai para a Igrejinha, no bairro Morada Verde, onde tudo aconteceu. Essas meninas moravam junto com os pais no bairro Morada Verde, no loteamento Jasmim. Bom, e agora para entender, a gente vai falar sobre a linha do tempo. Em 7 de novembro de 2022, o filho mais velho, esse Michel Percival, ele é assassinado por conta do tráfico de drogas. No dia 18 de agosto de 2024, a Gisele é internada por surto psicótico, que até então a gente não sabe a origem desse surto, o que aconteceu para ela ser internada. No dia 27 de setembro de 2024, a Gisele, ela tem alta e ela vai para casa. Isso 10 dias antes de acontecer a primeira morte, a morte da Manuela Pereira, que morreu por morte cardiorrespiratória. E no dia 15 de outubro, somente 8 dias depois da morte da Manuela, a Antônia vem a falecer pelos mesmos sintomas. Hanna, você pode me explicar quais são as qualificadoras desse caso? Primeiramente, um motivo fútil ou torpe. A Gisele não se manifestou qual seria a motivação dela, mas se realmente ficar comprovado que a motivação dela foi ciúmes do marido ou porque a dinâmica familiar não correspondia à expectativa dela, isso é um motivo extremamente fútil. Não que exista uma motivação para você matar duas meninas de 6 anos, mas essa vai ser a primeira qualificadora. O emprego do veneno, ele também é uma qualificadora, é uma morte muito cruel, uma situação muito complicada para essas meninas. Então ela vai ser enquadrada, sim, pelo uso do veneno. Ela dificultou, tornou impossível a defesa das meninas. As meninas estavam dentro de casa, estavam na presença da mãe, aquela pessoa que ela deveria cuidar, deveria zelar pelo bem-estar delas, e ela, em vez de cuidar, elas não têm qualquer chance de se defender. Então essa vai ser também uma qualificadora, e as vítimas terem menos de 14 anos. Então essas são as 4 qualificadoras. E nas agravantes também vai entrar a questão de ser filho, enfim. Então eu aposto que vai ser uma pena alta. É um duplo homicídio. Então, o que espera a Gisele é uma pena bem alta, e a gente espera realmente que ela seja condenada e que ela cumpra. Doutora, como a gente pode entender a psique desse pai? Como é que ele vai ficar daqui para frente, tendo esses choques um atrás do outro? Primeiro, em 2022, o choque da morte do filho mais velho executado por conta do tráfico de drogas. E agora, tão recente, uma distância, um lapso temporal de 8 dias, a morte das duas filhas mais novas e a filha do meio de 19 anos que não mora lá. Eu queria entender como é que isso vai ficar na mente desse pai, como é que ele vai conseguir seguir daqui para frente. Ele vai precisar, eu acho, encontrar um caminho, encontrar um objetivo de vida, encontrar alguma coisa, talvez se apoiar também nessa filha, assim como ela vai se apoiar ele, ele vai se apoiar nela, porque esse pai intriga bastante toda essa situação, né. Ele chegou a passar por essas situações da mulher acusar, da mulher trazer informações falsas, usar isso contra ele, e ele se submeter de novo à relação e permanecer com ela. Eu não sei direito o que prendia ele ali. Às vezes, podia ser até uma forma de proteger as próprias filhas. E agora me parece que tudo isso se esvaiu. Me parece não, com certeza tudo isso
se esvaiu de alguma maneira. Eu não sei se ele tinha consciência que a esposa dele podia ir tão longe. Eu não sei o quanto que ele esteve atento a alguns sinais que ela já dava. Eu não sei como era para ele, se ele teve consciência desse episódio, que a mulher foi pega fazendo esse roubo, né, no supermercado, de alguma forma, e como que ele lidou com isso, se ele teve consciência, se de alguma forma ele foi não cúmplice, mas aceitou aquela situação, como que ele se colocava diante daquilo. Então, eu não sei muitas coisas sobre como que ele lidou com essas pequenas coisas que já vinha ao longo do tempo. E aí talvez ele não imaginasse que a situação pudesse chegar nesse ponto. Então agora talvez ele esteja se sentindo por um lado culpado, talvez por algum outro lado ele fique na cabeça o que eu poderia ter feito diferente, como que eu poderia ter evitado. É uma enxurrada e um conflito muito grande interno, eu acho que ele vai estar passando. Então ele vai precisar de um tempo, ele vai precisar de ajuda para poder reorganizar, ressignificar, digerir toda essa situação e tentar lidar com esse luto, que é imensamente grande, intenso, com tudo o que aconteceu. Essa questão da culpa me faz pensar muito, porque a gente não sabe se inicialmente essa mãe tinha um intuito de envenenar as duas filhas. Porque se fosse, porque ela não teria feito de uma vez só, por exemplo. Mas nesse período de tempo entre a morte da Manuela e da Antônia, o pai, ele tinha se prontificado a levar a Antônia para fazer exames, para saber se ela havia um histórico de doença, se poderiam fazer alguma coisa para prevenir uma possível parada cardiorrespiratória também. E foi justamente ao manifestar esse interesse de pesquisar um histórico médico que a segunda filha acabou falecendo também por conta desse envenenamento. Eu queria entender de que forma a culpa desse pai está presente nessa questão de manifestar um cuidado, uma preocupação com a outra filha e talvez por isso despertar um alerta na mãe de que ela devesse assassinar também a segunda filha. Ele pode ter despertado alerta, mas eu acredito que se isso aconteceu, a mãe já tinha isso nos seus planos. Até pelo curto período de tempo que foi. Eu acho que a culpa vem não só da questão do levar ao médico, isso poder ter desencadeado essa outra intervenção com a outra filha, mas eu acho de coisas que talvez ele poderia ter estado mais presente, ele poderia ter evitado. Acredito que essas coisas passem pela cabeça dele. Afinal, ele era o outro responsável por aquelas meninas. O fato de talvez não ter percebido alguns sinais sobre as intenções da mãe e tudo mais, porque tem um médico no hospital que diz que a mãe já tinha algumas ideias macabras em relação a essa filha. E esse pai, ele sabia dessas ideias, o que ele imaginava a respeito disso? Que eram só ideias, que eram só fantasias, ou que elas precisavam de uma proteção um pouco maior. Eu acho que ele deve estar se questionando muitas coisas. E com outras ainda que a gente nem sabe, não tem contato, outras coisas que aconteceram.